Olá, professor, muito boa tarde. Boa tarde, doutor Martinão. Professor, estamos aqui com o nosso podcast através do EduPower, um podcast inspirado através dos seus ensinamentos, de forma de podermos tentar pôr o conhecimento, pôr o saber ao serviço das comunidades, dos povos. Inspirado no seu ensinamento, como disse, porque o professor, desde os primórdios dos anos do século passado, dos anos 70 do século passado, o professor sempre trabalhou na criação do bem-estar comum, através do seu exercício, quer na gestão de recursos humanos, nas empresas, depois junto das comunidades, através da comunidade, junto à freguesia de Benfica, que o professor dirigiu e criou estruturas para, de facto, para as famílias viverem melhor em Benfica. Mas o professor, com a sua forma de apoiar sempre uma escala mais abrangente, moveu outra vez para a educação, mas no sentido mais amplo, através das universidades, onde esteve nas primeiras universidades privadas criadas em Portugal. E o professor, mesmo assim, percebeu que aquilo não representava, não cobria anseios do professor de levar vida não só das pessoas por serem portuguesas ou portuguesas, mas pelos lusófonos, no modo geral. O professor, desde o regime do Estado Novo, já trabalhava na emancipação dos povos. E, imbuído desse espírito, o professor acabou por criar o que conhecemos hoje como Grupo Lusófono, que é a escala da lusofonia dos países lusófonos. Até hoje, é o maior projeto estruturado, concebido, estruturado, consolidado. Queremos aqui também, inspirado por si, trazer o seu ensinamento, não só para nós que temos acesso ao professor, aprendendo consigo com alguma normalidade, regularidade. Queremos também poder propiciar essa oportunidade de uma forma mais abrangente, em larga escala, a partir desta plataforma, para o mundo lusófono. Mundo lusófono, os países lusófonos, e para a diáspora da lusofonia, para as pessoas ficarem a conhecer cada vez mais o professor Damásio. Professor Damásio, consegue nos explicar como é que consegue ter essa força e visão e determinação para criar esse bem-estar, termos o projeto que temos? Talvez não seja capaz de transmitir uma ideia simples de educação, do que é a educação, o processo educativo. Educar, a própria palavra em si, como a maioria das palavras da língua portuguesa é de origem latina e composta de um substantivo com uma partícula, é ducere, ex ducere, mudar a substância do assunto que se está a tratar. Isso é educar em determinado sentido, no sentido que se quer transformar. Portanto, não posso ter ideia de educação se for uma ideia de estática, parada, de fuga ao contacto, à discussão, à interrogação, à crítica. Um processo de educação exige sempre esses aspectos fundamentais. Temos uma situação, queremos atuar nessa situação, o que é que devemos fazer? Devemos transformar essa situação como? À luz de valores e princípios em que as pessoas ou já acreditam ou se propõem a acreditar. Se a pessoa estiver convencida que é incapaz de aprender, bastou esta atitude, não sou capaz, já não consigo. Não vai conseguir mesmo. Se, no entanto, tenho dificuldade em fazer, mas vou tentar, e tentei uma, duas vezes, comecei a dominar o assunto que me quero integrar, eu que quero transformar. E isso começa a ter consequências, umas a chamar as outras, como uma espécie de rodízio transformador social, ou se chama o elevador social, que a educação provoca. Em geral, significa exatamente isso. A educação é um método, e o método mais eficaz, de elevador social, ou de transformação. Porquê é que isto tem a ver com os lusófonos?
os lusófonos, quando nós começámos a trabalhar em diversos projetos, mesmo ligados ao Ministério, até por causa da saúde, a falta de habitação, já naquele tempo era a mesma coisa, como hoje, falta de habitação, falta de escolas, falta de projetos ambiciosos que levem as pessoas a um esforço para se ultrapassarem as suas limitações, e nós começámos a ver que uma das causas que impedia, de facto, os lusófonos de comunicarem facilmente uns com os outros e de se convencerem que tinham que se ajudarem, foi o facto de eles falarem todos uma língua que nós chamamos a língua portuguesa, mas que é uma língua que já é o resumo de muitas outras línguas, de algumas que se perdem na história. Nós temos as nossas palavras, muitas vêm do grego, do grego antigo, vêm do latim. A língua portuguesa é uma continuação destas línguas clássicas que estão na base das palavras, da maioria das palavras que nós utilizamos na língua portuguesa. Portanto, a maioria das palavras que os lusófonos usam tem esta antecedência histórica enorme e ligada a uma maneira de encarar, olhar para o mundo que nos rodeia. E nós, o grupo que estava mais a pensar como é que havíamos de abranger mais lusófonos nos processos de alfabetização, de instrução, de desenvolvimento, quer clássico, portanto, mais ou menos das línguas e literaturas clássicas, quer nas tecnologias e nas ciências. Porque eles não falavam uns com os outros. Alguns nem sabiam, nem português sabiam falar. Não tinham tido educação suficiente pelo método tradicional, não tinham tido escolas, portanto, isto não se aprende porque eu quero aprender. Aprende-se porque quero e cumpro regras, maneiras operacionais de alcançar objetivos. Quais são esses objetivos, assim, de uma maneira simples e que justifiquem, de facto, nos convençam que a educação é o vetor fundamental do desenvolvimento de uma comunidade? Porque a produção, os bens que a gente utiliza na nossa vida, sejam bens culturais, sei lá, os poemas ou agora esteve na moda a comemoração, passou a época de comemoração do Camões, os Lusíadas. Os Lusíadas é considerada a maior obra em língua portuguesa. Poesia, poemas, os conhecimentos das artes, tudo tem tudo um pouco. E porquê? Porque o Camões viajou por todos os países lusófonos da sua época, de 1500, 1600. E isso obrigou a contactar com maneiras de falar a língua portuguesa e até de escrever diferentes, que enriquecem a cultura destes povos. A língua portuguesa é uma língua muito rica, com muitas palavras, que às vezes dificultam um bocadinho a sua aprendizagem, mas que com insistência se torna fácil, porque umas palavras engendram outras e enriquecem o próprio ator. E isso só pela vontade, só para recitar, lendo alto os livros, umas páginas do poema de Camões, uma pessoa pode aprender língua e literatura portuguesa e até as artes, mesmo as tecnologias, as engenharias, engenharia naval, etc. Ora, é esta contestação da importância do instrumental que nós começámos a estabelecer contactos e o mais possível com comunidades dos vários países, povos, comunidades que se expressam, falam a língua portuguesa. Claro, o maior país é o Brasil. No Brasil, o professor o Clube Lusófono tem lá três unidades. O esforço enorme que fizemos no Brasil, infelizmente não teve ainda o sucesso que merece e que nós desejamos muito que venha a acontecer. Mas em que é que se resume isso? Se vamos imaginar, sei lá, o desenvolvimento da Guiné, um programa para desenvolver da Guiné. Os guineenses progrediram muito depois de nós contactarmos com eles e começarmos a estabelecer ensino. Primeira universidade. Ensino médio, depois ensino universitário e dentro do ensino universitário até fizemos a primeira cooperação
com o governo da Guiné e o governo do Brasil. E o Brasil até se prontificou a pagar, custear programas de alfabetização, mas por uma situação incrível, o Ministro da Educação da Guiné, à época, não teve confiança no Ministro da Educação do Brasil. E então pediu muitos pareceres, muitas coisas, e o projeto acabou por se frustrar do seu essencial. Mas lançou, nunca educar é inútil, porque obrigou muita gente a pensar, muitos a dizerem, mas porquê é que a gente falhou? Porquê é que não vamos tentar mobilizar mais? E criou-se na Guiné um movimento a favor do desenvolvimento da educação, e mesmo das engenharias e das ciências do mar, etc., que os guineenses nunca pensaram, não, antes tinham pensado bem que iam conseguir aquilo. E conseguiram, são tão bons como os outros. O que é que tem que ter? Tem-se ter sistemas de educação, de elevadores sociais, que os levem a ambicionar fazer sempre mais e melhor. Fazendo sempre mais e melhor significam objetivos ambiciosos, que se constroem com menos materiais, que custam menos e que permitem ir mais longe. Eficácia e eficiência. Ir mais longe no elevador social. É evidente que a Guiné até instalou algumas tecnologias interessantes, não é? E que está a desenvolver também mesmo na pesca e noutras artes, não é? Desenvolveram a música, desenvolveram aspectos... Algumas ferramentas. Com ferramentas do elevador. Quais são fundamentalmente essas ferramentas? A produção, como eu estava a dizer assim, a tentar explicar, a produção de um bem, mas vamos imaginar este telemóvel. Este telemóvel tem aqui matérias plásticas, tem tecnologias altamente sofisticadas, tem metais e qualidades de metais diversificadíssimos, mas tem uma coisa que todos estão unidos. Estão todos unidos em sentido... Alinhados e convergidos. Todos convergem para a mesma finalidade. E qual é essa finalidade? Permitir às pessoas comunicar com menos custos, com melhor audição, com melhor produção, com mais rapidez, com mais satisfação. Isto é, a produção desta é igual, é uma função de capital e de trabalho. Fruto da educação. O processo educativo. Mas o básico fundamental que está em todos os processos produtivos e em todos os processos educativos inovação, ciência, tecnologia. É o trabalho e o capital. O trabalho sobre as mais diversas formas, pode ser engenheiro de foguetões, de ir a Marte, ou outra coisa ainda mais complicada ou mais simples. E quem diz a tecnologia do foguetão pode dizer de construir um automóvel, ou um relógio, ou um alfaiate, as profissões tradicionais, ou um sapateiro, ferreiro, tudo permite fazer na sua área, portanto, na área da ferramentaria ou da forja, não é? Do tipo de idade do ferro, conseguiu passar da idade do bronze para a idade do ferro. Porquê? Porque aquecendo o bronze permitia melhor, com o ferro, permitia melhor uma liabilidade, isto é, numa barra de ferro, a martelada em cima do ferro, não se consegue praticamente conseguir fio. Só aquecendo, ao ponto praticamente em brasa, a barra de ferro e a martelada depois da mesma, portanto aí é a mesma força que se emprega, nós conseguimos criar um fio, que chamamos uma faca, na barra de ferro. Como através da forja, aquecendo, fazendo no carvão o aquecimento suficiente para pôr a barra do ferro, parece uma chama a arder, não é? Isso permitiu transformar desenhos na areia, ou desenhos numa casca de árvore, ou desenhos num outro processo qualquer, que o permite transformar isso muito mais produtivo. Eu, por exemplo, para produzir uma ferramenta, uma faca, por exemplo, de cozinha, com materiais pouco dúcteis, não afiados, etc., não consegue
produção por preço e qualidade que consegue-se utilizando estas novas tecnologias para fazer o ferro. Passámos à idade do ferro. E os povos que conseguiram dominar primeiro o ferro, hoje em África, creio que ainda há comunidades que ainda não dominaram o ferro. Portanto, já lá vão milhares de anos. Isto, a propósito de mais facilmente entender o que é que se pode entender por qualidade dos fatores, portanto, produtivos, as qualidades dos fatores produtivos, é a qualidade do ferreiro, mas mesmo no que eu estava a dizer, que é a qualidade do material. Se eu já tiver a barra de ferro quase aço, já levou tanta martelada ao ferro, que já permite, eu faço 20 facas afiadas dessa barra de ferro em meia hora. Mas se eu não tiver conhecimentos sobre como aquecer o ferro e torná-lo dúctil e torná-lo afiado, eu não vou nunca obter essa quantidade. Resultado, para fazer 10 facas, eu tenho que pôr 10 pessoas e não apenas uma. Professor, só em termos de desafio, hoje em dia, consegui chegar a esse momento de termos já uma base, em termos de... Não temos uma base consolidada em termos científicos, em termos de lusofonia, porque ainda continuamos com algumas assimetrias em termos dos países, mas temos já uma ligação, uma ponte estabelecida através da lusofonia, que a Universidade, o Grupo Lusófono, conseguiu, de facto, criar essa base. Porque chegámos a essa conclusão, com o mesmo esforço, com 2 ou 3 pessoas a ferreiros, e com 10 quilos de barrenas de ferro, eu produzo muitíssimo mais facas para as cozinhas e vender do que se não souber utilizar estes materiais. Ora, por mais simples que seja, eu falei, por exemplo, que é preciso um desenho, preciso saber desenhar facas, é preciso criar na cabeça tópicos ou típicos, facas típicas com um feitio, com dentes, com gume, etc., especial. E isso começa a exigir cada vez mais aperfeiçoamento. Quando se torna facílimo, por exemplo, ver a importância dos fatores produtivos nas máquinas elétricas. Aquelas primeiras maquinetas, que era o troca-troca, que marcava-se com 45, que no sinal multiplicar por 6, e carregava-se outra vez e fazia a multiplicação, troca-troca. Isso era uma máquina elétrica. Era analógica. Depois passámos a era digital. A era digital, que é a última em que estamos. Em Portugal está a ver se digitaliza todo o nosso processo de avaliação dos fatores. Agora, eu vou deixar uma pequena história que exemplifica bem o que é a importância da educação e o que é que significa esta economia e vantagens económicas e eletrónicas e científicas da educação. A história é de um português que emigrou para o Canadá, como fazem todos os imigrantes, com a ideia de enriquecer mais depressa, e trabalhar o mais que podia. Muitas horas. E a deitar árvores abaixo e a serrar para fazer torres e madeiras para irem no caminhão e para a serração, para a fábrica. Quando ele foi admitido ao trabalho, ele chegou lá, disse quem era, que era um português, que em Portugal não tinha tido sorte, mas que ia para o Canadá a ver se conseguia ganhar mais dinheiro rapidamente, e estava ali para dar o melhor dele se ele o admitisse ao trabalho. O capataz, o encarregado, o chefe daquela serração e daquele conjunto produtivo, explicou-lhe, disse, bem, se você quer trabalhar e está com essa disposição, eu dou-lhe já emprego. Mas olha, vou dizer que a regra será esta. Por cada árvore abatida, você tem $10. E chega ao fim do dia, bateu 10 árvores, tem 10 vezes 100. E, portanto, 10 vezes mais. Em vez de $10, que se bater só uma árvore, vai ter $100. Eu disse, mas eu isso quero aceitar e tenho a certeza que vou ganhar um bom dinheiro rapidamente. Então, olha, a ferramenta está ali, o seu chefe é aquele senhor ali, você apresenta-se às tantas horas, vai-se embora às tantas horas e todas as semanas receberá o seu salário.
Pronto, ele lá começou, isto para correr bem, ele levava cada vez mais dinheiro ao fim da semana, mas depois, passado um tempo, começou a baixar. Em vez de receber mais, recebia menos. E ele a trabalhar cada vez mais. Bom, ele disse, então assim não consigo. Deixa-me perguntar ao chefe qual é o segredo disto. E o chefe disse assim, então, mas você trabalha as forças mesmo, anda para aí com dores nas atividades. Não, eu não tenho dores, mas eu trabalho e não funde. Não passa desta quantidade de árvores, e nem às vezes, e cada vez até já são menos abatidas. O outro fez mais umas perguntas, e disse, olha, vamos mostrar, traga-me cá o seu machado. O patrão, o chefe, olhou para o machado e disse, mas você assim nunca vai ganhar dinheiro aqui, porque você pode se esforçar o que quiser, mas nunca vai abater tantas árvores com um machado como o seu, todo ronco, sem estar aguçado, com ali daquele seu concorrente que está a fazer com o fiadinho do machado. Ele afia aquilo todos os dias, quando vai de manhã para o carro, ainda dá mais uma fiadela, e ele deita 10 árvores abaixo, enquanto você deita meia árvore ou uma árvore. Portanto, o que você tem que fazer, afie o seu machado e vá trabalhar. Pronto, foi uma semana, mudou logo. Passado um ano estava a voltar semi-rico para Portugal. Não era muito rico, mas tinha alcançado o seu objetivo. Isso só confirma a tendência que quem trabalha com inovação e com sabedoria consegue sempre chegar à frente. Exatamente. Não basta força. É preciso adicionar valor. Preciso adicionar e utilizar a tecnologia, por mais simples que seja, no processo. Se não utilizar essa tecnologia, que é trabalhar com ferramentas adequadas, nunca vai competir com aquele que tenha. Vai sempre ser impossível. Isto passa-se assim em todos os aspectos da vida. Isto é uma lenda, por exemplo, da civilização grega, que era a Idade do Ferro, já. Aliás, foi até desenvolveu. Os gregos conseguiram ser bons, quer nas engenharias e quer nas tecnologias, como nas artes, na cultura, nos desenhos, na concepção das artísticas, escultor, arquiteto, quer em todas as áreas, mesmo lúdicas, ou de desporto, ou de distração, do que os humanos usam. Mesmo saúde, hospitais, levaram o modo de viver dos humanos a um nível máximo. Claro que depois aquilo entrou em conflito demasiado uns com os outros, umas tribos com outras, lançaram-se à pancada, fizeram uma guerra devastadora, mas uma guerra onde ainda hoje os guerreiros vão copiar e recordar e ver a maneira como faziam, porque ela é perfeita. E estão os exemplos dos grandes patriotas, os exemplos também dos traidores. Eu gosto de ir lá à Batalha das Termópilas, em que um grupo de gregos trai o seu exército para ir permitir a vitória dos persas. Embora depois os gregos ganharam. E lá o Irã daquela época também foi derrotado, mais a seguir. E deu a tal célebre guerra a retirada dos 10 mil. Os dias que correm, continuamos com algumas inseguranças, incertezas quanto ao futuro. Nós, dentro da lusofonia, nas nossas comunidades, a comunidade lusófona, somos confrontados com esta situação. Hoje o mundo está bastante dividido e está a reaparecer tendencialmente cada vez questão das fronteiras por causa da insegurança que isso atrai, situação económica, gera tudo isso. Como é que a educação continua a ter um papel ou pode melhorar de facto dar um conforto, mudar essa... Eu diria que melhora mesmo, quer dizer, um povo que nasceu junto das suas lideranças de tecido social se organizar de uma maneira competitiva, ele vai ser triunfador, vai ganhar o campeonato mundial de futebol, seja do que for. E os gregos conseguiram ser campeões praticamente em tudo. Os Jogos Olímpicos era o exercício de superação das deficiências mais interessante que a humanidade criou até hoje. Claro que o mundo vai sempre mudando e muitas pessoas também têm medo. Agora, por exemplo, têm medo da inteligência artificial. Eu costumo dizer, não vale a pena. A ciência
e as tecnologias próprias dos humanos despertam a inteligência dos humanos sempre suficiente para fazer face, saber selecionar o que é bom do que é mau. E sempre conseguem criar resoluções para os problemas que às vezes são apresentados como catastróficos, sei lá, como energia atómica. Hoje já ninguém se atreve a fazer isso, mas ainda há quem julgue que se fizesse uma bomba hoje, a humanidade rebentava toda a manhã, como se o trabalho da humanidade fosse fazer bombas atómicas. Portanto, agora, isto só se consegue quando o nível de educação é próximo do máximo ou quase atingiu o máximo. Se ele já quase tiver atingido o máximo, também esse grupo humano atinge o máximo no resto. Perante esses desafios, agora que assistimos tanto a questão do armamento, reaparecimento dessa tendência da arma, de equipamentos da guerra, no mundo lusófono, né? Acha que o professor consegue nos deixar algumas palavras, algumas indicações, a tendência, como safarmos, como conseguirmos manter? Em primeiro lugar, os países lusófonos, onde se fala a língua portuguesa, são países ricos. Ao contrário do que se diz. Só que são ricos de matérias-primas, que eles não têm educação suficientemente desenvolvida para aproveitar. Quem trata das minas no Brasil são australianos, canadianos, americanos e de outras nacionalidades que vão buscar a riqueza em petróleo, em pedras preciosas, em diamantes, às pedreiras e às captações no Brasil e levam para a terra deles transformar. Portanto, uma parte... É a tendência de outros países. E uma parte da riqueza que está em cada um destes países, que dizem que é praticamente 50% do que dispõe o nosso planeta, portanto, são a comunidade mais rica, só que não tem educação suficiente. Na educação, os níveis são exatamente ao contrário. Em vez de corresponderem às riquezas materiais e minerais, etc., não, senhor, ficam no fim da escala quanto às tecnologias, às tecnologias e aos desafios que sempre enfrenta quando se tenta aproveitar melhor uma riqueza. Ela exige a tecnologia mais ou menos igual ao poder que tem o mineral. Quer dizer que esse percurso, esse desafio continua a ser cada vez mais forte ainda, cada vez mais quisermos forte, melhorar o bem-estar dos povos. E se quisermos, a gente olha para o mapa e infelizmente, se quisermos, é a mesma verdade assim, é a mesma verdade. Os países mais desenvolvidos que deviam estar a usufruir o bem-estar de viver neste planeta magnífico, também se deixam arrastar para guerras e conflitos perigosíssimos, que não deixam viver em paz, que não deixam até viver porque matam pessoas, que é um disparate, e riquezas, e que seriam evitáveis tudo isso e transformados em aspectos positivos que fariam com que esse país, e lá chegarão, quando desenvolverem a educação e alcancem níveis de educação dos países hoje desenvolvidos, os lusófonos serão os mais desenvolvidos de todos, porque têm mais riqueza no subsolo. Quem tem mais energia é, dentro da educação e do enriquecimento provocado pela educação, é esse o setor que mais... Ainda temos um aspecto muito importante que é o número muito importante da população jovem nesses países, a confirmar essa tendência da necessidade da formação. Entre os países com população jovem e que são mais pobres. Porquê? Também porquê? Às vezes não é por falta de ajuda. Isto, a gente vai ver as estatísticas e os programas educativos multiplicam-se, às vezes aquilo é estragado até na distribuição, etc. Mas não se criou um objetivo, mesmo nos países, de acabar com a pobreza. Acabar com a pobreza é ensinar às pessoas tecnologias, ensinar às pessoas a pegarem ferro e aprender. Fazer um alinhamento, como o professor explicou agora, a história do telemóvel. Exatamente. Fazer com que todos os recursos possam confluir e conjugar-se.
têm uma grande missão na humanidade. Tendo assim esta tradição, e são as tradições melhores, nós temos esta tradição, a herança romana, a herança grega, a herança até dos povos africanos, dos povos asiáticos, que podem enriquecer de uma maneira que a gente nem é capaz de imaginar. Porque a China cresce a 4%, eu ainda hoje ouvi, 4% ao ano. De uma forma espantosa, nos últimos 50 anos, espantosa. Qual é o nível do... Eu ainda ouvi uma pessoa estar a explicar como é que se aprendia chinês facilmente. Não vou tentar imitar, porque não sei, não consigo aprender. Mas imaginar a China a continuar este ritmo. A China produz riqueza para eles e para poder quase que oferecer. Mas se a China fizer isso, não perde. Se a China fizer isso, ganha. Porque eles já são os mais desenvolvidos em algumas áreas, nomeadamente na comercial. Se eles enriquecem a maneira de agir e a maneira de se transformar os produtos... Estão bastante competitivos. Estão bastante competitivos. Mesmo nos setores novos como nos carros elétricos, agora estão no setor automóvel, estão a crescer muito, de energia e são bastante competitivos. Portanto, e nós dizemos todos, como foi na Guiné, por exemplo, deram uma boas instalações, ofereceram. Não deram, ofereceram também, e é bom que seja assim. Entraram muito, não só na Guiné, de uma forma geral, em todos os países africanos, mesmo na Europa. Em Portugal também temos a China na EDP e em muitos setores estratégicos, mas em África, sobretudo, porque chegam lá com infraestruturas, põem aquelas infraestruturas que nós conhecemos e criam alguma... Mas é verdade que, em contraponto, temos coisas, pronto, que... Tem que haver maior integração, maior cooperação, no fim, chave, mais educação. Mais educação cultural, mais educação sensitiva, portanto, sensitiva, mais educação criativa e melhor cooperação de todas as formas de desenvolvimento dos humanos. Professor, em jeito de rodapé, em jeito de fecharmos esse primeiro ensinamento aqui com o professor, as suas palavras já nessa sequência de educação sensitiva, educação mais próxima, educação mais humana, suas palavras para nos incentivar nessa peregrinação, nessa missão de fazer o mundo cada vez melhor, fazer o homem. Eu utilizo esta palavra sensitivo porque muitas pessoas veem uma tribo, sei lá, ainda em África, que ainda não sabem, não têm caracteres para leitura, não descobriram a maneira de comunicar cultural, filosófica, etc., não é? E que são grupos humanos perdidos. Bem, perdidos ou achados. Quer dizer, o que é preciso é contactar e depois de contactar fazer o aproveitamento das riquezas que eles têm, por exemplo, na área da saúde, dos medicamentos. Os medicamentos e outros remédios da Índia foi um dos livros mais lidos aqui do século XVI e século XVII, século XVIII, exatamente porque tinham contactado com a produção médica da Índia e que naquela altura era muitíssimo superior à da Europa. E que foi aproveitada, não foi rejeitada. Professor, nós estamos aqui, através da nossa plataforma, criado com os seus ensinamentos, inspirado por si, para podermos tentar cada vez mais dar a conhecer e trazer a educação, a ciência, o conhecimento para todos, a partir da plataforma digital que hoje em dia tem maior nível de penetração em toda a parte do mundo, mas é óbvio que o nosso foco essencial é para a lusofonia e para a diáspora lusófona. Estamos agora a encerrar porque pronto, a agenda também do professor é bastante... E quanto mais depressa melhor, porque quanto mais tempo se demorar a difundir a educação nas suas várias valências e com a maior força, quanto mais tempo se demorar a fazer, menos oportunidades vamos ter a humanidade. Estamos todos a errar. Porque enriquecendo o outro, eu estou a enriquecer a mim. Então é preciso ter essa compaixão. Compaixão e interesse. Também não é mal nenhum gostar de ter riqueza. O Brasil teve muito petróleo.
precisa de uma tecnologia mais rápida, mais produtiva, para as fases de pesquisa, de descoberta e tecnologia de aproveitamento do próprio petróleo. Porque o petróleo do Brasil, não sei se já está alguma refinaria no Brasil, só recentemente é que havia Sim, estão a trabalhar. Uma refinaria. Não havia. Fábricas de automóveis, por exemplo. Também de raiz brasileira também não tem. Tem aquela limitação. E é um país grandioso, enorme. Mas há pessoas com fome. Sim, uma economia. E enquanto bastante... houver uma pessoa com fome ao meu lado, eu não vou ter sossego. Ou terei um sossego muito pouco forte. Muito obrigado, professor. Ficamos a ficar com isso. Enquanto houver uma pessoa com fome, o professor nunca parará e nós vamos acompanhar o professor com toda a honra e com todo o entusiasmo nesta empreitada, nessa dinâmica, professor. Muito obrigado, professor. O fórum que criar outros fóruns mais pequenos e ajudar a multiplicar isso por produção programada, não é? Portanto, haver uma espécie de preparação por anos, em cada ano, vamos tentar enriquecer tanto. Então, para isso, temos que abrir não sei quantas escolas, não sei quantas escolas politécnicas, industriais, etc. Essa é que era uma maneira, talvez, mais rápida de combater a pobreza. Muito obrigado.